eu vou trazer Paulo logo de cara, logo no começo. Paulo nos ensina, está lá no Atos dos Apóstolos, que a luta que nós travamos diariamente não é contra a carne e o sangue, não é essa batalha do dia a dia, mas contra as potestades e os principados. Ele está dizendo que a verdadeira luta é a luta espiritual, que poucos de nós temos conhecimento, e aqueles que têm um pouco de conhecimento não conseguem perceber a intensidade e a profundidade dessa batalha espiritual que acontece diariamente em nossas vidas, cujo propósito é ganhar a mente daquele que perde, ganhar o controle sobre o pensamento, ganhar o controle sobre as atitudes e sobre as suas percepções da vida. Paulo já nos ensina isso há muito tempo. Ele também nos ensina e esclarece que aqueles que habitam as trevas espirituais, espíritos malignos que Jesus falava, não havia a denominação de obsessores, mas sim espíritos malignos. Esses espíritos são sutis, eles são inteligentes, e muitas vezes eles vão se apresentar como mensageiros da luz, como se fossem pregadores da verdade e da justiça. Portanto, nós estamos sendo ensinados há muito tempo para não sermos enganados. A questão é que nós não nos atentamos para esses ensinamentos do Evangelho e vamos sendo enganados diariamente com esses falsos mensageiros da luz que procuram nos controlar e nos direcionar para determinados aspectos da nossa própria vida, cuja finalidade, cujo propósito é dominar, é levar adiante os seus propósitos mais cruéis. Paulo também nos fala que um pregador do Evangelho que corrompe a palavra, lembra-se que eu disse que eu ia trazer para uma linguagem mais contemporânea, que distorce Jesus e que o transforma em mercadoria, é esse pregador que agrada as potestades e os principados, agrada os espíritos malignos que Jesus fala. Observar aquele que está falando assim como eu estou nesse momento, é importante perceber se ele está de acordo com o Evangelho do Mestre, se ele não está distorcendo, se ele não está modificando os ensinamentos do Mestre Jesus, para que nós tenhamos uma relação de dependência emocional e psicológica com esse que se diz representante de Deus. O pregador que transforma Deus em um pai pior do que o pior pai que alguém já possa ter sido na vida. Esse pregador que fala que Deus castiga, que Deus pune, que Deus é cruel, que Deus é perverso e que Deus é rancoroso, transforma esse pai que Jesus fala que Deus é amor, em um pai que leva terror. E ao ouvirmos isso, Jesus nos alerta: precisamos ter ouvido para ouvir, precisamos ter olhos para ver, e precisamos querer ver e ouvir, porque quando nós não queremos ver e ouvir, nós caímos nesses engodos daqueles que se dizem representantes da luz, representantes do Evangelho, representantes do amor divino. O Evangelho vai nos ensinar a ouvir, a ver a verdade. Portanto, esse Evangelho que nós nos referimos, que é de Jesus, nós precisamos lê-lo, nós precisamos estudá-lo, nós precisamos senti-lo, para que ele nos liberte, para que ele possa nos abrir os olhos para a mentira, a pílula dourada da fantasia, da magia, dos milagres, desapareça da nossa vista e nós possamos compreender no Evangelho o conceito do bem e do amor que Jesus nos fala. Mais uma vez, Jesus nos diz que haveria falsos profetas e que mesmo aqueles escolhidos seriam enganados. Lendo o Evangelho, você saberá, eu saberei,
Nós saberemos, mas só saberemos se desejarmos, e se nós não queremos saber, nós não aprenderemos. E quando nós não aprendemos, não nos voltamos para esse evangelho de amor que está em todo o universo, está em todas as doutrinas, está em todas as religiões, está em todos aqueles que chamamos de humanidade. Não querer saber se torna um problema muito sério para cada um de nós. Porque o nosso coração, ao nos afastarmos de Jesus, ao nos afastarmos do amor, ele se torna endurecido. Ele se torna um coração que não se importa com o outro. É um coração, por exemplo, de Nabucodonosor. É um coração de Herodes o Grande. É um coração de Gengis Khan. É um coração de Nero. Irmãos que foram flagelos da existência da humanidade no passado. E esses irmãos continuam dentre nós, continuam em nós com seus corações endurecidos. Aqueles que olham para o próximo que está depauperado e, ao invés de ajudá-lo, sequer com um pensamento bom, acusa-o de ser merecedor daquele flagelo que ele vivencia. Não julgueis para não seres julgados. Jesus está nos ensinando no seu evangelho. O cristão que acredita em milagres, a primeira coisa que os espíritos malignos que Jesus nos fala mais gostam, nos ensina Mateus, é o cristão que acredita em magia, é o cristão que acredita no milagre, é o cristão que acredita no fantástico, aquele que diz que para Deus tudo é possível. E Jesus disse isso, que para Deus tudo é possível, mas a frase de baixo precisa ser esclarecida. Sim, tudo é possível para Deus. Qual é o tudo que Deus quer tornar possível? Qual é esse tudo? Será que é o tudo que eu quero? Será que é o tudo que eu preciso? Será que é o tudo que eu mereço? Ou esse Deus não cria esse tudo para mim porque Ele quer me punir? Nós entramos em um conflito existencial, mental, psicológico, e nos deixamos envolver por isso. Porque Deus é todo poderoso, nos ensina Jesus, mas Ele não é todo subserviente. Deus é todo poderoso, mas Ele não é todo leviano. Deus é todo poderoso, mas Ele não faz barganhas. Não há toma lá da cá. Não há promessas. Há consciência. Deus é todo poderoso, mas a promessa dele não está à venda. Temos que compreender isso como cristãos, não como crentes, porque o crente é aquele que tem a fé cega, a fé que se deixa enganar. O cristão que realmente segue o Mestre Jesus tem olhos para ver, tem olhos e ouvidos para ouvir. Ele busca a verdade, ele analisa, ele estuda, ele questiona, e ele se olha, mergulha em si. Aquele que pretende, assim como nós, atingir o cume de uma montanha, não pode desprezar as dificuldades da vida, da base que essa mesma montanha está amparada. Aquele que se compraz na escuridão do seu próprio coração, do seu próprio eu, da sua própria consciência, somente vai valorizar a claridade quando por ela for beneficiado. Mas a claridade está a benefício de todos. Ela é como o sol, alcança a todos. Mas enquanto eu permanecer escondido no fundo de uma caverna de mim mesmo, eu não vejo essa claridade e não me beneficio dela. Que cavernas são essas? A nossa angústia, a nossa depressão, o nosso medo, a nossa ganância, o nosso egoísmo, são cavernas. O desprezo pelo outro, o desprezo pela minoria, dizer que aquele que passa fome é porque não trabalha. Essas são cavernas profundas dentro de mim, e eu não vejo a claridade de que aquele irmão que ali está caído ao solo precisa da minha ação como um bom samaritano na parábola de Jesus. Não olhar a quem você socorre. E aqui é o nosso trabalho. Nós lidamos
com encarnados e desencarnados. Encarnados que estão caminhando para a claridade, encarnados que ainda estão na escuridão de si mesmos, encarnados que buscam respostas. E trabalhamos com espíritos que estão nas mesmas condições, mas são irmãos nossos e que precisam ser respeitados, precisam ser compreendidos na dor profunda que carregam, assim como nós carregamos as nossas dores. Um filho que sofre, um pai que está doente, um irmão drogado, uma mãe esquizofrênica, Alzheimer, doenças da modernidade, são dores, são sofrimentos que alcançam todos nós, mais cedo ou mais tarde. E não é Deus que está nos castigando, é apenas a vivência do aprendizado, a experiência que vai nos mostrar o quanto nós já estamos preparados e o quanto ainda falta para nos tornarmos melhores. Jesus nos disse que podemos fazer muito mais do que Ele, está lá no Evangelho. Todos os dons que o Mestre tem, nesse aquela época, que você tem, que eu tenho, que todo mundo tem, todos os dons, e nem sabemos que temos, ainda dons que ainda carregamos e não sabemos que temos, nos foram dados, por isso não podem ser vendidos. Aquele que vende o dom recebido enterra o seu talento. E eles foram dados para serem desenvolvidos, para que a terra melhore, para que a terra não se acabe. Mas tem gente que acha que a presença humana aqui no planeta é para destruir, de várias formas, desde destruição da natureza até a destruição do próximo, até a exploração do próximo. Tem gente que acha que pode destruir o meio ambiente para todo lado, sem consequência. Basta fazer uma reunião de oração abençoando a criação, de agradecermos ao Pai pela generosidade da natureza que nos coloca à disposição, e pode derrubar árvores à vontade depois dessa oração, e faz disso uma profissão: destruir a natureza. Entender que estamos caminhando para a compreensão do qual é a finalidade de todos nós aqui, é entender o que Paulo disse, que tudo isso que nós imaginamos que vai nos ligar a Deus, que vai nos proteger, que vai permitir que Ele nos abençoe, é uma tremenda bobagem. Acreditar que a circuncisão do passado libertaria o encarnado e o colocaria debaixo das bênçãos do Pai, Paulo diz que é bobagem. Mas acreditar que Deus salva uma pessoa porque você jogou ela na água, que você jogou água na cabeça dela, ou que você a mergulhou em algum lugar, ou que você passou algum óleo, e acreditar que ela está salva, isso é acreditar em fantasias, magia, milagres do homem. Isso não é suficiente. Paulo diz que isso é bobagem. Acreditar que ao levantar a mão e dizer que aceitou Jesus, e todo mundo vai aplaudir porque você se converteu, e você está salvo pela magia de dizer que aceitou Jesus, mas você continua enfermo, você continua doente, você continua desequilibrado, você continua com a sua alma destruída, você continua com o seu espírito em frangalhos, destroçado, sem paz, você continua sem alegria, você continua sem serenidade, ansioso, mas você aceitou Jesus, você está salvo. Como você está salvo se o seu espírito está angustiado? Como você está salvo se você sente a destruição ao seu redor? Como você está salvo se você está numa busca frenética, desesperada, nem sabe do que? Você procura, transferindo culpas para outros, transferindo infelicidades para outros, porque você acredita nessa magia que Jesus fala, que é
não permitida pelo reino de Deus. Que o reino de Deus não é escolhido, o reino de Deus escolhe. Jesus escolheu os seus apóstolos, e Jesus disse: eu vos escolhi. Nenhum de nós foi lá e disse para Jesus: eu escolho você, porque não dá certo, não deu certo e não dará certo. Nós precisamos trabalhar o Espírito, a nossa essência, o porquê estamos aqui. E esse buscar nos leva a essa questão atroz nos dias de hoje. Esses cultos, esses pregadores que nós vemos no dia a dia, fazendo atrocidades no Evangelho, 90% deles são pregadores de magia, de milagres falsos, conduzindo milhões de pessoas ao abismo. São cegos conduzindo cegos. São os coaches da magia, que vão ensinar você que se você aprender alguma frase clichê, agradável a todos, do segredo, alguma coisa assim, de livros de autoajuda, se você ficar repetindo, você é capaz até de reprogramar o seu DNA. Isso é loucura. Mas se nós não confiarmos, não entendermos o Evangelho do Mestre, nós acreditamos nisso. E Jesus nos disse que é necessário nós nos iluminarmos, que nós temos que ser o sal da terra. Não é acreditando em fantasia, nós temos que trabalhar por nós mesmos. E a primeira coisa que os espíritos malignos adoram é isso. Porque você está iludido, você está sendo levado de uma forma fantasiosa, você foi hipnotizado, você está controlado. E aquele que vai para a sala de passe, por exemplo, na casa espírita, acreditando que ao entrar lá, que vai acontecer algo mágico. E não é assim. Que vai acontecer algo que vai livrá-lo dos seus sofrimentos. E o Mestre Jesus está nos dizendo: no mundo tereis aflições. Palavras do Mestre. Transformar água em vinho não é milagre, é apenas modificações moleculares que Jesus manipulava e sabia fazer muito bem. Os milagres de Jesus, mas não faz nada ao entrar para se modificar e continua esperando a magia e o milagre através do passista, através daquela reunião em que ele ergue a mão e acredita e diz acreditar em Deus. Esperar milagres sem se modificar é perda de tempo. E Joana nos diz que perda de tempo atrasa a todos nós, mas não impede o nosso progresso. Mais cedo ou mais tarde, iremos perceber que estamos acreditando em quimeras, em fantasias. Exemplo: quando o espírito maligno veio e disse a Jesus, vejam como ele é sedutor: se tu és quem dizes, se Deus gosta de ti, se Deus aprova a tua identidade como filho, então realiza essa magia, realiza esse milagre, pula dessa torre, do pináculo do templo lá embaixo, acredita no milagre. Jesus pulou? Não. O que ele fez? Está aí, ó, desceu pelas escadas. Porque Jesus sabe que isso não tem sentido, porque nós temos o nosso livre-arbítrio, porque não existe magia, nós escolhemos os nossos caminhos. Quando nós escolhemos, nós vamos viver as consequências, nós vamos ter que aprender a viver com as consequências, porque não há negociação no reino dos céus, não há milagres, não há magia. Acreditar no Evangelho nos liberta da ignorância que o outro pode nos mergulhar. Quase terminando, Jesus diz que nem só do pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, que está no Evangelho. O Pai é bom, o Pai é amor, o Pai ama a todos, o Pai não julga, o Pai não condena, o Pai não incrimina.
o Evangelho que nós precisamos aprender, o que é bom para nós vivermos e aquilo que não é bom para nós vivermos. Mas não entrar nessa transformação de que aquilo que deveria ser do meu ponto de vista possa acontecer. Não há esse tipo de situação. Aquilo que eu desejo só acontecerá se estiver diante da aprovação das derrogações das leis imutáveis do universo. Terminando, o mal não salva e nem melhora ninguém. Nós estamos mergulhados nisso. O pensamento incomensurável do Criador vibra nos fundamentos da criação, e sobre esse plasma divino vibra o nosso pensamento mensurável. Por isso o Pai sabe tudo, porque o nosso pensamento está mergulhado no dele, e qualquer emanação é registrada, qualquer distorção é registrada, qualquer elevação é registrada. E nós não estamos órfãos, nós estamos sempre amparados e protegidos, amados que nós somos, mas a escolha é nossa, e essa escolha é que nos ensinará qual caminho trilharmos. Portanto, queridos amigos, queridos irmãos e irmãs, a ignorância nos mergulha nas nossas sombras, e além de nos mergulhar na nossa sombra, nos permite sermos levados por outros que são mais sombrios do que nós, e nós seremos aqueles que estaremos caminhando para o abismo de nós mesmos, porque abandonamos o Evangelho do Mestre para seguirmos um outro que diz que é o representante da luz. O representante da luz não se vangloria, não espalha, não exige, ele apenas faz. E temos exemplos por todos os lados, e esses exemplos é que nós devemos seguir. Compreendam que a verdade nos liberta, que a luz aponta o caminho, que a nossa fome é fome de justiça, a nossa fome é fome de sabedoria. Basta as bem-aventuranças, não precisa ler mais nada. Leiam as bem-aventuranças e saberão o que devem seguir. Essa é a mensagem que eu tenho para trazer aqui para vocês. A ignorância adora os milagres. Não procurem milagres, não procurem. Procurem encontrar a si mesmos e aprenderão a socorrer com amor aqueles que amamos e aqueles que sequer conhecemos. Vamos encerrar com a prece? Faltando 2 minutinhos. O que é? Que os nossos olhos, Mestre Jesus, no Espírito que nós hoje somos, caminhando de uma escuridão profunda para um alvorecer, que o nosso esforço, Mestre, a nossa busca, nos liberte da ignorância de nós mesmos, que possamos perceber a sua mão estendida para nós, nos dizendo que nos ama, mas que precisamos pegar a nossa cruz e segui-lo. Muitas vezes, Mestre, nos revoltamos e jogamos a nossa cruz ao chão, dizendo: não seguirei mais, não quero seguir esse carpinteiro, esse tolo que vive dizendo fantasias, e seguimos o caminho da ingratidão e daqueles que nos enganam, que nos venderam um céu estrelado, cheio de amor,
e só encontramos ignorância, sombra e devassidão. Voltamos, Mestre, arrependidos, pedindo perdão, misericórdia, e fomos novamente aceitos. E agora aqui estamos, nessa longa jornada de reparação dos erros terríveis que cometemos no nosso passado e que são cobrados não por Deus, não pelo Pai, mas por nós mesmos. Que a tua luz, nesse instante em que nos preparamos para adentrarmos a sala do passe, esteja em nossos corações, que sejamos sinceros no nosso pedido, que possamos mergulhar profundamente na emoção do teu amor hoje e sempre.